Muito bem. Bom dia pela última vez a todos, né? Hoje é a nossa última aula, depois vocês entram em férias. Olha que beleza. Pescaroli. Ai, Arthur Rodrigues. Ai, Arthur Rodrigues, eu gostei. Ana Virgínia, Arthur Lopes, Bianca, Elisa, Gabriel Sucones, Gabriela Barbassa, Guilherme Vaz, Hector Vieira, Helena Canavesi, Ícaro, Jonathan, Kaique, Larissa Polioni, Larissa Marcondes, Limber, Maria Eduarda Medeiros, Misael, Murilo, Nathalie, Sara, Sueli e Victor. Muito bem. Estamos com 24 agora. Eu vou compartilhar, tá? A tela para vocês. E conforme a gente for fazendo a prova, eu vou resolvendo na lousa. E assim que terminar, eu aproveito a Bianca que está na aula, mando para ela e ela manda nos dois grupos. Não irei resolver a prova, só vou dar umas dicas. Alguém tem alguma questão antes de eu começar a falar da prova? Apostila, caderno de atividades, alguma coisa que queira perguntar? Ô, Flávio, eu queria perguntar uma coisa. É geral, na verdade. Acho que é que eu não terminei ainda de fazer. Mas tem que transformar sempre para grama ou posso deixar em quilograma? Porque nessa prova vai ter o que macete, né? Geralmente a gente faz em grama, viu, Gabi? Mas isso tem na prova, né? Você está falando da prova, né? Isso, da prova. Tá, durante a nossa resolução agora, eu vou falando, tá? Me lembra, se eu não falar, dessa questão, se tem ou não que transformar. Mas, geralmente a gente olha no calor específico. Dependendo da unidade de medida que o calor específico está falando, a gente deixa em quilo ou deixa em grama, tá? Geralmente se olha pela unidade do calor específico. Mas vamos ver isso na prova assim, tranquilo. Ótima questão que você levantou. Mais alguém? Não? Então, vou compartilhar a prova para a gente começar, para vocês não perderem tempo. Vamos lá. Compartilhando aqui. Eu acredito que deva estar carregando no de vocês. Alguém me conta se já está aparecendo a prova aí na minha tela? Tá aparecendo já. Foi rápido. Muito rápido. Vamos lá. Vocês vão fazer a prova no caderno, tá bom? Façam a prova no caderno, me mandem as fotos ou escaneia, o que vocês preferirem. Nunca deve ser entregue pelo Positivo On ou pelo Google Classroom. Nunca. Sempre no meu e-mail. Eu sou chato assim porque eu preciso saber como que vocês estão fazendo, ver a letra de vocês no caderno, né? Porque curso de exatas é assim, né? Exatas, eu preciso ver você fazendo sua conta, ver se você está chegando, né? Só marcar a alternativa. Isso é muito simples, muito fácil. Eu quero ver o cálculo, tá bom? Como sempre, vocês já estão acostumados, mas teve, acho que 2, 3 casos no segundo ano, na mensal, que mandou pelo Classroom. Então, não mande, é pelo meu e-mail. Vamos lá. Primeira questão. Se tiver alguma questão também que dá para fazer sem conta, eu aviso. Primeira questão fala o seguinte. Eu vou ficar com a apostila na mão, porque eu vou indicando também que página que está a fórmula, porque eu não vou deixar mastigado não, tá? Eu não vou falar que fórmula usar, eu vou falar que página que está, onde você tem que ler, tá bom? Primeira questão. Consta da embalagem de uma barra de cereal que seu valor calórico é de 90 quilocalorias. Caso uma pessoa consuma 2 dessas barras, pode-se afirmar que a energia fornecida será de... Bom, essa questão, a questão 1, vamos escrever aqui na lousa. Prova, questão 1. Para resolver a questão 1, pessoal, vocês vão fazer... Nem existe uma fórmula. Vocês vão fazer uma regra de 3. E para saber como fazer essa regra de 3, é só você fazer a leitura da página 37. Na página 37 está indicando como fazer a regra de 3. Deixa eu ver se tem algum exercício parecido. Na apostila eu acho que não, só se tiver no caderno de atividades. Na apostila não tem nenhum parecido.
só faça a regra de 3, né? Acho que a apostila considera esse meu exercício aí que eu inventei muito simples. Cuidado, né? Que eu tô te dando o valor de 1 barra de cereal, eu tô pedindo de 2 barras de cereais, barras de cereal. Então, assim, faz a continha direitinho aí da regra de 3. Se você quiser usar o 4,2, né, 4,20 em vez do 4,18 para facilitar, sem problemas nenhum, tá bom? Sem problemas. Vocês vão chegar num resultado que não vai estar exatinho com a alternativa, mas vai estar próximo. Perguntas na questão 1 ou posso ir para 2? Pode para 2. Pode? Então vamos para 2. Pronto, voltei aqui, eu fui correr para pegar meu copo, estava procurando, não estava aqui. Pronto, 2. Então vamos lá na 2. A 2 já vai envolver uma equação. Puxa, cadê o negócio aqui? Deixa eu descer a questão. Aí, descer a questão 2. Determine a potência em watts, que são watts, né? Determine a potência em watts de uma fonte térmica que fornece 5.000 calorias em 3 minutos. Então, ó, esta questão nós temos na questão 2. Foi dado pra gente. Foi dado pra gente, ó, 5.000 calorias. Foi dado o calor. Foi dado também o tempo. Opa, coloquei uma interrogação aqui na lousa, não é interrogação. E o que está sendo pedido é a potência. A potência é a interrogação. Para resolver essa, página 38. Olha que bonitinho. Fui passando as páginas e inventando as questões. Página 38. Tá bom? Aí você vai fazer a sua conta. E aí a gente percebe aqui, ó, que o resultado está em watts. Então tem que estar no sistema internacional. Se está em watts, tem que estar no sistema internacional. Na própria página 38, está indicando qual unidade de medida que a caloria e o tempo devem estar, tá? Vocês vão perceber na própria página 38 que algum tipo de conversão de unidade tem que ser feita na questão 2. Eu diria que a questão 2 ela é impossível de resolver sem 3 cálculos. São, no mínimo, 3 cálculos, tá bom? Quando vocês pararem para fazer, lê a página 38 e vocês vão entender por que eu falei isso. Perguntas? Professor, Sim, diga. são 3 cálculos e 2 fórmulas, né? São... Fórmulas entre aspas, porque é uma fórmula só, uma regra de 3, é isso? Isso, 2 regras de 3 para a gente transformar a unidade de medida. Perfeito, Nathalie. Muito bem comentado. Muito bem. É isso que a Nathalie falou, tá bom? Alguém mais? Não? Então vamos começar as difíceis. Então, por enquanto, são as 2 primeiras, são as 2 mais fáceis, bem tranquilinhas. Agora começa as mais difíceis. Questão 3 vai falar o seguinte. Um bloco de cobre de 200 gramas, olha o grama aí que a Gabi falou no começo da aula. Um bloco de cobre de 200 gramas, vamos anotar aqui que nós temos a massa. 200 gramas tem sua temperatura aumentada de 15 para 60 graus Celsius. Então também foi dado o delta θ. Quanto recebe... Aí deveria ser quando, hein? Desculpa, eu digitei errado. Quando recebe... Então também foi dado o calor. 837 calorias. Determine a capacidade térmica do bloco. Bom, não tem como eu achar o Czão, a capacidade térmica, se eu não tiver o Czinho. Vocês concordam? Nossa, apareceu um negócio aqui da Netshoes e não sai da tela. Pronto. Não tem como eu descobrir o Czão, capacidade térmica, se eu não tiver o Czinho. Então, nesse eu também tenho, no mínimo, 2 cálculos. Não precisa trocar para quilo. A massa está na unidade correta, tá? Gramas. Celsius também está na unidade correta, a temperatura. Caloria também está na unidade correta. Tudo bem? 2 cálculos. Que cálculos são esses? Para resolver, vocês vão precisar... Oi, sim, diga. Eu só fiz uma conta. Foi a Gabriela que falou?
Isso. Gabriela, você só fez uma conta? É, porque a Você capacidade térmica tem duas fórmulas. Deixa eu ver aqui como que você fez. Ah, já vi como que você fez. Verdade, dá para fazer Tá com uma certo, só. né? Tem Tá razão. certo, Dá, né? tá certo, tá Ah, certo. tá que Sim, susto. sim. Ah, dá certo, sim, verdade. Você tem razão. Você tem razão. Eu que me precipitei aqui, né? Se a gente olhar, agora eu indicaria para vocês aqui, ó, as páginas 42 e 43. 42 e 43. Olhem as páginas 42 e 43, que vocês vão perceber que o que a Gabi falou é extremamente correto. Para a capacidade térmica, nós temos duas fórmulas, né? Tá na 43. Eu tinha esquecido da outra, Gabi. Brigadão. Ou eu vou usar duas, ou eu uso uma só, vocês que sabem. As duas vão chegar no mesmo resultado. Quer ter certeza? Usa as duas e vê se chega no mesmo resultado, né? Se a Gabi quiser fazer isso, faz também com a outra, para ter certeza. Mas vai chegar no mesmo número, no mesmo resultado, na mesma alternativa final. Okay. Pergunta, crianças? Alguém mais? Nada? Então Não, vamos à pode ir pra quarta. próxima. Vamos para a próxima. Um bloco de alumínio de massa igual a 1,2 kg. Vamos anotar. Exercício 4. Bloco de alumínio, ele deu a massa 1,2 kg. E aí vem aquela questão, né? Que a Gabi estava falando do quilo. Já vou falar para vocês essa questão. Está a temperatura de 20 graus Celsius. Determine qual será a temperatura final do bloco. Então, ó, nós temos o θ inicial e nós queremos o θ final. Após ter cedido, então foi dado também o calor, e também eu falei aqui para vocês o calor específico do alumínio. Também nós temos o Czinho. Então essa fica meio óbvio, né? Que fórmula que vai usar com esse monte de dado, né? Nós usaremos uma fórmula que está na página 42. Então, página 42 é uma só. Ela tem um nome conhecido, né? Que eu costumo chamá-la, mas na apostila ela é conhecida como equação fundamental da calorimetria, calor sensível. Ô, Equação Flávio, fundamental da calorimetria. Diga. transforma para grama? Então, Gabi, transformaremos para grama. Por quê? Porque olhamos aqui o enunciado e vemos que o calor específico do alumínio, ó, ele está em caloria grama grau Celsius. E nunca, segundo A e segundo B, nunca se troca a constante. Nós nunca devemos fazer nenhum tipo de transformação de unidade de medida com constantes. Se a constante foi dada naquela unidade de medida, ela vai ser usada naquela unidade de medida naquele exercício. Então, ó, de novo, hein, ó, nós nunca trocamos unidade de medida de constante, qualquer que for essa constante, ao longo dos 3 anos do ensino médio em física, tá bom? Ok. Se a constante, se o Czinho, o calor específico, está em grama, temos é que trocar a massa de quilo para grama, tá bom? Resolvido o problema, Gabi. Professor, Perguntas mais na 4. Diga. eu tenho que trocar o sinal de um dos negócios também, né? Tipo, de mais para menos. Você está falando por causa do calor cedido? Ou você está falando por Isso. causa do delta Não, θ? é por Calor isso cedido. mesmo. É, por causa Isso. do calor cedido, sim, Nathalie. Muito bem. Cuidado lá Tá com o bom. delta θ, que a gente vai ter que abrir ele, né? A gente vai ter que abrir esse delta θ, vai ser θ menos θ final menos θ inicial. E aí vai acabar caindo numa distributiva, né? Porque a massa vezes calor específico, né? Vai multiplicar, vai fazer uma distributiva aí. Cuidado com essa distributiva. Cuidado com as contas, né? Fazer as contas direitinho, vocês chegam no resultado. Acho que até agora essa é a mais complicadinha. E a gente pode usar como base para resolver essa o exercício 4 e 5 da página 44. Tá, ó, exercício 4 e 5, página 44. Dá para olhar esse exercício e fazer parecido, né? Para resolver o nosso exercício 4. Ok? Mais perguntas? Na 4? Não, pro. Não? Então, bora para a próxima. Então, vamos para 5. Opa, desci demais. Já estou vendo a 7 ali, tá brilhando meu olho na 7. Ó, 5. Deseja-se determinar o valor do calor específico de um bloco de material desconhecido. Se eu estou falando de calor específico, eu estou falando da mesma fórmula
da questão 4, né? Que é a equação fundamental da calorimetria. Para isso, são fornecidos, então foi dado para vocês, na questão 5, o calor. Para o bloco que possui, foi dada a massa, e verifica-se que a temperatura do bloco varia, foi dado ΔT. Foi dado ΔT. Pode-se afirmar que o valor do calor específico do material é... Então, o que eu quero é o Czinho. Essa é mais simplesinha, né? Essa é fácil. Eu vou deixar a indicação aqui, que é a mesma indicação da questão 4. É a mesma indicação da 4, essa é mais fácil que a 4. Eu até recomendo fazer primeiro a 5, depois a 4. Né? Porque se você se acostuma com a fórmula, né? O jeito de fazer, aí depois faz a 4, que é mais difícil. Faz a 5 primeiro, que é mais tranquilo. Tá tudo na unidade correta. Bem de boa a 5, hein? Alguma pergunta? Não. Não? Criança, deixa eu falar uma coisa que eu estava até esquecendo. Quando vocês mandarem a prova, dessa vez eu não vou responder o e-mail com a nota, tá? Eu só vou responder o e-mail falando assim, avaliação recebida, boas férias. Eu não vou falar a nota porque a prova é teste. Da outra vez eu achei que eu falei a nota e aí facilitou para quem ainda não tinha entregue. Porque quando você tem dúvida em 2 e você tira 8, significa que são aquelas 2 que você errou, né? Aí dá para passar pro amiguinho, pra amiguinha, entendeu? Então dessa vez eu não vou falar a nota. Quando chegar na terça-feira, eu mando uma foto do diário completo para a Bianca e aí ela manda para vocês. E aí vocês também já vão poder, né, dar uma olhada no portal para ver sua média final, tá? Então eu só vou responder o e-mail falando avaliação recebida. Coloco bom dia, seu nome, avaliação recebida. Diga. Então nós vamos receber todas as notas a partir de que dia? Então, as notas, elas já vão estar disponíveis no portal, pelo menos a de física, na terça-feira, porque é o dia que eu tenho, é o meu último dia de trabalho, eu não vou ficar trabalhando nas férias. A partir do dia 8, tá tudo desligado, não respondo mais nada de escola, só respondo de novo quando voltar dia 28. Então eu vou digitar tudo até o dia 7, certeza absoluta. Outra informação importante, se sua nota não tiver digitada no site, é porque você está com nota vermelha. E aí, se você está com nota vermelha, você vai ter que fazer uma recuperação que vai ser em agosto. Aí você vai ter uns dias para recuperação em agosto, tá? Se sua nota não foi digitada, não é porque eu esqueci, não. É porque você ficou com vermelha. Como eu vou mandar uma foto do diário para a Bianca, você vai poder até confirmar isso. E os alunos que não participaram dessa aula, né? Porque essa aula vale ponto. Os alunos que não responderam, não fizeram a pesquisa. Os alunos que não fizeram a trilha ou foram mal na prova, vão estar com vermelha. E aí eles vão ter que fazer a recuperação quando voltar de férias, tá bom? Vocês voltam dia 3 de agosto. Eu volto dia 28. Combinado? Tudo bem? Então, agora sim, a gente vai para a 6 agora, né? A 5, alguma dúvida na 5? Não. A 5 é facinha, né? A 5 é de boa. Então, vamos para a próxima. Deixa eu descer aqui. 6. Vamos lá. Um material de 50 kg de massa, vamos anotar. Então, a questão 6, eu tenho aqui a massa que foi dada. Oi, diga. No fim da aula, você tira uma foto da lousa e manda para um de nós, que às vezes não dá para ver muito bem o que você está escrevendo. Isso, não, certeza que eu vou fazer isso. Vou mandar para a Bianca, porque daí ela tem acesso aos 2 grupos. Vou fazer isso sim, tá? Fica tranquilo. Eu vou mandar a foto, porque daí, nessa foto, vai constar a página, exercício parecido. Ajuda vocês, tá? Eu vou mandar sim, fica tranquilo. Mandarei. Certeza. Ó, um material de 50 kg de massa e a uma temperatura de 0 graus. Tem sua temperatura elevada por um aquecedor elétrico de potência. Então, foi dado também a potência. Foi dado o tempo. Foi dado o θ inicial. Deixa eu ver o que mais. Sabendo que toda a energia fornecida pelo aquecedor é integralmente transferida para o material e que o valor do calor específico foi dado o calor específico, que já tem lá para a gente se basear com as unidades de medida, né? Ó, porque, de novo, foi dado em quilo, né, a massa, e a unidade de medida do calor específico está em grama. Qual será a sua temperatura final? Ô, Flávio. Sim. Então, essa questão, assim, eu cheguei uma alternativa, a gente me confundiu muito, porque eu transformei a massa para grama.
E aí eu fiz a conta. E não deu nada. E aí eu deixei do jeito que tá e deu uma alternativa. Ixi, vamos lá, deixa eu tentar entender, então, como é que foi. Essa questão, ela é mais difícil que a 4. Ela é muito parecida com a 4, só que ela tem um grau de dificuldade maior. Por que ela tem um grau de dificuldade maior? Porque para eu chegar na equação fundamental da calorimetria, primeiro eu tenho que fazer aquele cálculo da questão 2. Se vocês estão acompanhando o meu raciocínio e anotando aí algumas coisinhas, vocês vão perceber que a questão 2, aquela fórmula da página 38, eu vou usar primeiro ela, porque eu tenho potência e tempo, para achar o calor. Sim. Assim que eu tiver o calor, agora eu já tenho tudo igual eu tenho na questão 4. Só que esse calor que eu achei, será que ele está na unidade de medida correta? Porque, quando eu calculo a potência e o tempo, vocês vão observar lá, igualzinho na questão 2, qual é a unidade de medida. Por isso que ali, antes da alternativa A, tem 1 caloria igual a 4,2 joules. Então, vocês vão encontrar isso em uma unidade de medida, né? Depois deixar na unidade correta e aí sim fazer igual fez na 4, para achar a temperatura final. Dá uma olhadinha, Gabi, se a sua primeira conta, a de potência, está na unidade de medida correta. Todos eles. Eu fiz isso. Eu passei tudo para a unidade de medida correta e o final também, entendeu? Sim. Depois eu vou te mandar para você ver. Manda foto para mim. Ô, professor. Tá? Aí eu te dou umas dicas. Oi, Nathalie. Pode falar, Nathalie. Nathalie. Oi, professor. Tinha caído. Pode a minha deu a mesma coisa que a da Gabi. Eu também coloquei tudo na unidade certa. E se eu realmente transformar a massa, não vai dar nada. Então aí fica meio estranho. Então, vamos fazer assim, Eu aguardo muito essa foto da Gabi. Deixa eu fazer só uma pergunta. Na potência, vocês se atentaram que a potência não é 2,8? E sim 2,8 vezes 10 à terceira? Tem 1 quilo aí, quilowatts? Sim. Só que tem uma questão, eu vi uma questão em algum lugar que não importa se tá em quilojoule, quilowatt, sei lá, uma caloria vai ser igual a, 4,2 joules ou kilojoules, tá certo isso? Sim, tá certo. Então, me baseando nisso. Mas nesse caso, Nathalie, a gente não usa a potência 2,8, hein? Nesse caso, a potência são 28.000 watts. Ah, tá. Beleza. A potência são 28.000 watts na hora de fazer a primeira conta desse exercício, hein? Cuidado com isso. Não, tá certo. Eu não tinha me ligado no quilo no K, né? 10 da terceira e deu certo agora, transformando para grama. Porque o K tem 3 zeros, o quilo para grama também tem 3 zeros. Então, assim, sem ver sua resposta, só olhando de longe, eu tentei fazer essa magia e pensar nisso. Né? Porque o professor é muito foda, né? São anos de experiência, eu não tinha me ligado do quilowatt. Mesmo sem ver a foto, eu imaginei isso, tá? Tirando a brincadeira, pensando agora na realidade, a única coisa que podia estar acontecendo era isso. Sim, e aí, quando a Nathalie veio com essa questão que ela falou, do 1 caloria igual a... Ou pode ser quilojoule ou joule, eu já pensei também que a Nathalie podia estar fazendo a transformação sem o 28.000. Então, vejam direitinho, porque eu acho que pensando nisso agora vai dar certo, tá? Deu. Obrigada, Ju. Muito bem. Fechado, então. Chegou numa alternativa aí. Mais alguma questão da 6? Até agora a 6 é a mais difícil, hein? Em primeiro lugar a 6, depois a 4. São as duas mais difíceis até agora. Tudo bem? Então vamos para a 7, já são 11h30. Deixa eu ir para dar tempo de ver todas. Bom, a questão 7 é de brilhar os olhos, né? Ela é maravilhosa, ela é linda. Ela parece a curva da página 47. O gráfico a seguir descreve o comportamento de uma substância pura sob pressão constante. Pura aí porque não tem mistura, tá? Esse gráfico é conhecido como curva de aquecimento. Vocês têm uma curva de aquecimento na página 47. Eu vou escrever aqui, exercício 7, página 47. Então tem uma curva de aquecimento nessa página. Assinale a alternativa correta com base no gráfico.
Então, você vai olhar o gráfico, não tem conta, é a primeira que eu só quero ver a alternativa, não precisa, não existe conta nessa, tá? E aí você vai ver aí, ó, o que está falando aí, qual das 5 está, né? Porque é só uma, qual das 5 está correta. Alguma pergunta nessa? Lógico que a gente tem que saber o que é fusão, o que é vaporização, né? Acho que essa tudo de bem, né? Tudo de boa, né? Essa daí, acho que a Dani explicou tanto para vocês isso em química, esses nominhos aí, que vocês estão super bem nisso, né? Pode passar para 8, né? Já até desci tudo. Então foi. 8. Um copo de vidro de 40 gramas e calor específico 0,16 está a 30 graus. Colocam-se nele 100 gramas de água a 4 graus Celsius, cujo calor específico é 1 caloria grama grau Celsius. Admitindo que só haja troca de calor entre o copo e a água, pode-se afirmar que a temperatura de equilíbrio é... Bom, crianças, essa é a última parte da apostila, as trocas de calor. Para resolver para resolver o 8, vocês vão olhar o exercício 1 da página 53. O 1 ou o 2. Exercício 1 ou exercício 2. Exercício 1 e exercício 2. Então, você vai colocar assim, ó. M vezes C vezes delta teta mais M vezes C vezes delta teta é igual a 0. Só que esse delta teta vocês vão abrir. Vai ficar teta menos teta 0. E aí o que a gente procura é teta, né? Que é uma temperatura de equilíbrio entre o copo e a água. Tudo bem? Perguntas nessa? Professor, nessa eu vou ter que arredondar o valor final, né? Não sei, não lembro, Nathalie, não lembro quanto que vai dar. Tá lá no meu caderninho, lá em cima, eu desci, eu tô na parte de baixo da casa, tá no caderninho lá, eu já fiz ela, mas eu não lembro se eu arredondei o final, juro que eu não lembro, desculpa. Tá. Pode Eu ser posso que sim, mandar né? a foto Tem depois? 0,16. Pode, lógico, pode. E tem um Tá bom. 0,16 aqui, né? Provavelmente a gente tem que arredondar. Que tem 0,16 aqui. Cuidado com a distributiva, tá? Cuidado quando passar de um lado, passa para o outro. Ah, não lembro como faz. Assiste minha última videoaula. Porque eu resolvo, acho que esse exercício 1 e 2 na última videoaula, acho que é a número 15, 14, 15, alguma coisa assim. Assistam a última, que a resolução desse exercício está nela. Assiste com calma eu resolvendo, tá? Por isso que é tão importante ter a apostila e ter ela tão completinha, tudo direitinho, né? Mais perguntas na 8? Com certeza a questão 8 cai no vestibular, tá? Com certeza. Por isso que ela aparece aí para vocês. Ela é super importante. Num vestibular de universidade pública, tá? Questão 9. Em um bule com capacidade de 3 litros, são colocados 2 litros de água a 100 graus Celsius para fazer um chá. Então, esse cabe 3 litros, mas eu coloquei 2. Eu fiz uma conversão também aí para vocês, nesses exercícios, de litro para quilo, hein? Não esqueça dessa conversão. Beleza. Sabendo que a temperatura ideal de uma bebida quente é de 65 graus Celsius, qual deverá ser a temperatura da água colocada dentro do bule para enchê-lo com a sua capacidade máxima? Considere que as trocas de calor ocorram apenas entre a água e que não ocorram perdas de calor para o ambiente. Olha só, esse exercício 9, ele é igualzinho ao 8. Vou até deixar indicado aqui uma seta, que é igual ao 8. Só que tem que pensar um pouquinho mais nele. Os dados não estão tão colocados assim no enunciado, tá? Precisa pensar um pouquinho em todos os dados. Vocês precisam fazer um formulário da seguinte forma. Bule não, desculpa. Você vai colocar assim, a primeira quantidade de água e a segunda quantidade de água. Coloca tipo Q1, Q2. Quais são os dados da primeira quantidade, quais são os dados da segunda quantidade. A primeira vez eu coloquei 2 litros, né? Qual é a temperatura que estava, qual a temperatura ideal, qual o calor específico, quanto falta colocar para encher o bule. Pensa nisso, tá? Essa questão 9, ela é igual a 8, só que ela é um pouco mais complicada. Na minha opinião, até agora, é a mais difícil da prova. Então vem a 9 como mais difícil, depois a 6, depois a 8, depois a 4. Vocês estão vendo que essa prova é bem mais complicada.
Por isso que eu preciso muito ver seus cálculos, para ver se está tudo bem. Essa 9 aí vai dar um trabalhinho, ninguém consegue resolver ela em 3 minutos. Perguntas na 9? Nada? Então tá bom. Não, Então pro, pode ir pra 10. última. Então beleza, vamos para 10. A questão 10, a última. Deseja-se transformar um bloco de gelo de massa 100 gramas inicialmente a temperatura de menos 30 em vapor de água, sob a pressão normal. Calcule a quantidade de calor mínima que esse bloco deve receber. Um barulho é insuportável. Não sei se vocês estão ouvindo esse barulho todo. Impressionante. Estão serrando alguma coisa aqui. Tá um barulho. A questão 10, ela parece ser bem fácil, mas ela não é tão fácil. Então, inicialmente, ele está em qual estado físico? Quem pode me responder? Sólido. Sólido? Ok, perfeito. Para eu sair do estado sólido e chegar no estado que eu quero, que é de vapor, que é de gás, eu tenho que passar pelo estado líquido. Então, na 10, vocês vão ter que fazer, olha na 10. Eu tenho, primeiro, uma conta, que é a conta do calor no estado sólido. Depois eu tenho um segundo cálculo, que é a transição entre o sólido e o líquido, S para o líquido. Depois eu tenho uma terceira conta, que é quando ele está no estado líquido. E depois eu tenho uma quarta conta, que é a transição do líquido para o gasoso. Então vocês vão ter 4 calores para serem calculados. Por isso que tem tantos dados aí, ó. Calor específico da água, calor específico do gelo, calor latente de fusão, calor latente de vaporização. Depois que vocês fizerem todas esses quatro cálculos para a quantidade de calor, aí vocês vão fazer um quinto cálculo, que é a soma de todos eles. Deixa eu ver se tem algum aqui que eu posso indicar parecido. Ó, tem um parecido, que é o exercício 5. O exercício 5, na videoaula, eu resolvi mais coisas do que o enunciado pedia, porque eu estava pensando nesse 10, tá bom? Eu dei um miguezão lá na hora, lá, porque eu achei que eu falei demais no exercício 5, mas é porque eu sabia que tinha esse 10 na prova, tá bom? Deem uma olhada na minha resolução do exercício 5, que eu fiz coisas a mais do que o exercício pedia. E essas coisas a mais são iguaizinhos a esse 10. Então, eu vou colocar aqui, ó, exercício 5, página 51. Professor, Oi, diga. mas no final essa soma tem que ser de todos os resultados das outras 4 contas ou só de 2? Não, todos. Porque é a quantidade mínima que ele tem que receber para ele virar vapor, tá, Nathalie? E ainda assim, Tá ó, bom. mesmo assim, Nathalie, a gente vai achar só um valor que é um valor mínimo, que podia ser até um valor máximo, né? Mas esse é um valor mínimo que a gente vai fazer. Tem que somar todos, sim, tá? De menos 30 até 0. Pode falar. Em algumas dessas contas, a gente vai ter que escolher, se for igual ao exercício que você está falando, a gente vai ter que escolher um valor para temperatura, tirando menos 30. Pode ser qualquer valor? Ah, deixa eu te falar. Ah, eu entendi o que você falou, Nathalie. Perfeito. Deixa eu te falar já, então, qual valor é esse. Ó, na primeira conta, ele está no estado sólido, né? Então, quando a gente usa lá a equação fundamental da calorimetria, o que macete, estou dando resposta aqui de outras questões, o delta θ é de menos 30 até 0, né? Porque eu estou no estado sólido, eu estou ganhando temperatura sem trocar o estado físico. Beleza. Cheguei em 0. Agora começa a transição. Então agora eu vou usar o calor latente, o que mole. Só que é uma transição que eu uso o quê? É uma transição de fusão ou vaporização? Beleza, passei pela transição, virou estado líquido. No estado líquido ele está variando de 0 até água. Se é água, qual é o valor máximo de temperatura para ter vaporização? 100 graus. Então esse é o número que a Nathalie estava perguntando, tá? 100 graus Celsius.
que é o mesmo número que eu acho que eu usei aqui, né, no exercício. É que o exercício, como ele não pedia, Nathalie, o resto das coisas, eu acabei usando 100, só que ele só dava até 30, né? Mas é o 100. Foi isso porque aí mesmo. eu tenho que macete de novo com 100, aí depois eu vou ter que mole de novo quando eu passar pela transição, né, para virar gás. Fala aí, Nathalie, você ia falar. Tá bom, então nas duas contas, na primeira e na terceira, eu vou fazer a variação desses números que você me deu. Que no final vão ser eles mesmos. Menos 30 a 0 e de 0 a 100. Perfeito, Nathalie, isso mesmo. Ok. Ó, esse exercício, segundo o A e B, o exercício 10, ele prova muito se vocês entenderam o que macete e o que mole, tá? Porque a gente tem que entender bem o enunciado, né? Tem uma interpretação dele aí, né? O que está acontecendo. Então, pensa, ó, você acabou de tirar gelo do seu freezer, aí esse gelo, o que está acontecendo com ele? Está aumentando a temperatura dele, né? Ele estava numa temperatura muito baixa, está aumentando a temperatura. Vai chegar um ponto que essa temperatura vai aumentar tanto que ele vai começar a derreter, vai virar líquido, que é a transição. Só que daí depois que ele passa por toda essa transição, que ele virou líquido, eu ponho ele no fogo. E aí ele começa agora a virar vapor. Olha que legal, legal, né? Você pensando mesmo num exemplo prático. Olha que legal, uma pedra de gelo virou água, aí depois ela vai virar vapor. Prova se você entendeu ou não bem esse conceito, tá bom? Essa conta, ela é super importante. Não é o mais difícil, tá? Eu ainda continuo achando o exercício 9 o mais difícil. Eu acho que o 10 está entre os fáceis, não está entre os difíceis. Eu continuo achando em ordem de dificuldade 9, 6, 8, 4. O restante eu acho que é mais de boa, dá para tirar, se você não sabe esses 4 difíceis, dá para tirar 4, dá para tirar 6, né? Nas outras que sobraram. Tudo bem, segundo ano? Vou parar de compartilhar. Ah, peraí. No final aqui, ó, no final da prova tem o gabarito, né? Que é de extrema importância, você não rasurar o gabarito. E também tem o Bart aqui, ó, dando boas férias. Não rasure o gabarito. No vestibular você não pode rasurar. Rasurou, questão cancelada. Tá bom? Não rasurem. Se você for mandar as fotos do seu caderno, que é o que tem que fazer, quiser colocar um gabaritozinho no final, ajuda bastante, tá? Não rasure o seu gabarito. Agora sim, depois do Homer dar boas férias para vocês aqui, ó, a gente volta para cá. Agora vocês devem estar me vendo novamente. Professor, Oi, diga, jovem Nathalie. eu acho que eu tenho uma pergunta da 9. Eu tenho que usar literalmente todas as informações que ele me dá, porque eu tava vendo aqui, eu não sei o que fazer com a massa específica. Vou voltar só no enunciado aqui. Você não sabe direito o que fazer com o calor específico? Não, a massa específica. O calor específico, sim, mas a massa específica não. Pode ser que a gente não use tudo, Nathalie. Porque você estava falando de transição de litro para quilo, e se a gente está falando de água, é uma coisa meio óbvia. Daí, essa massa específica ficou meio... Não sei. Sim. Pode ser que a gente não use tudo, você tem razão. Isso vai começar a acontecer bastante, tá? No final, tem um exercício assim na apostila, eu só não sei que página. Isso vai começar a acontecer bastante, viu, Nathalie? Principalmente quando nós voltarmos, que a gente vai ver termodinâmica, vai começar a aparecer muitos dados que nós não usamos. Em ótica, então, chove dado que a gente não usa. Vai começar a aparecer. Pode ser. Finalmente ótica, hein, Flávio? Oi? Finalmente ótica. Nossa, não vejo a hora. Eu adoro ótica. Se eu tiver que fazer os desenhos nessa lousa minúscula, eu vou me sentir frustrado. Eu gosto de usar aquela lousa gigantesca, né? Sabe? Aquela régua gigantesca. Adoro ficar segurando aquela régua gigantesca na minha mão. Eu me sinto tão, não sei, másculo com aquela régua. Eu preciso dela. Eu preciso da lousa grande. Crianças, chega de falar besteira. Eu não quero nem começar a falar besteira. Já terminei de falar besteira. Vou parar de gravar. Parei de gravar.